acho que muito pouca gente sabe isso. No mundo. Mas é claro que para nós é algo que nós agora vamos dominar e vamos estudar bem para entendermos esse processo. Tá certo? Então, quando esses ingredientes são jogados no interior da célula de Purkinje, existe o que nós chamamos um processo neuroquímico chamado fosforilização, que vai transformar a proteína G que vivia já dentro do cerebelo em um outro componente chamado diácido acetilglicerol. O diácido acetilglicerol combina um percentual de Na, o sódio, de cálcio, e Na por aqui e Na por aqui, para formar finalmente um núcleo chamado de proteína quinase. E a proteína quinase é o que nós chamamos em pedagogia, nós chamamos no processo de ensinar, de educação, cognição. É a cognição, é o desenvolvimento da cognição, é a consolidação da cognição. Então veja só, eu acho que vocês devem estar assim, meio perplexos, não é? Por saber que de tudo que na vida que nós fazemos, acontece assim. Ou na nossa motricidade, ou na nossa intelectualidade de uma forma geral, tá? Nós vamos aprender sempre assim, através de combinações neuroquímicas, passadas por neurônios, com gradientes adequados para abrir uns aos outros e projetar dentro daquele neurônio que aprende, que nós chamaríamos esse espaço de memória, certo? Espaço de memória. Aí nós vamos consolidar o que você tem ouvido tanto falar, memória. Memória é, na verdade, o resultado final desses processos neuroquímicos. Uma coisa importante para o educador, para o professor, e vocês que vão ser professores, não é? É exatamente psicopedagogos, essas pessoas, na verdade, que vão estar diretamente trabalhando a criança, não é? Entender esse processo é significativo, porque de agora em diante, vocês vão prestar realmente muita atenção em algo que é fundamental. Por quê? Porque esse processo de consolidação vai determinar o que o indivíduo vai ser, como ele vai aprender, o que ele vai ser na vida, não é isso? E você pode colaborar para isso de várias maneiras, criando a metodologia mais adequada possível, criando uma variedade de informações dentro de classes, para que quando a criança complemente o seu núcleo de memória, isso esteja realmente bastante desenvolvido, ou ele tenha formado em gramas férteis, abundantes, ricos, graças ao quê? Graças à sua metodologia, graças à sua forma de passar o teu conteúdo, do incentivo, da motivação e daquilo que nós chamamos muito importante em ensino, que se chama variabilidade de prática, não é? Né? Porque, na verdade, se você estiver aqui no processo motriz ou no processo intelectual, se você estiver ensinando o indivíduo para aprender dessa forma, como estar melhor, para saber melhor, nós podemos considerar esse processo em duas naturezas: o ensinamento rico e o ensinamento pobre. O ensinamento rico é que, quando essas combinações ocorrerem, é preciso que esse núcleo de milhares e milhares de neurônios que vão estar aprendendo sempre, né, a partir da estimulação, que ele tenha muitas vivências, que tenha muitas experiências. Você lembra que eu falei experiência não prática? Não só a prática, mas que tenha experiência de sentir, de viver o corpo, viver a dimensão do espaço, do tempo e evidentemente do seu ambiente, não é? Pensar nessas relações, fazer análise, né? Levar o aluno a fazer isso. Por quê? Porque ele vai criar um núcleo enriquecido que nós chamamos dos engramas ricos, dos engramas, vamos dizer, macros, que vão proporcionar aquilo que é fundamental no homem. O que é? A capacidade e a competência para o desenvolvimento abstrativo e para a criatividade. Jamais um indivíduo poderá ser criativo a não ser por uma determinação genética diferenciada, se ele não vivenciar realmente, ele não construir
os seus esquemas motores, seus engramas motores dentro dessa percepção e desse processo, vamos dizer, de riqueza da informação, de mudança da informação, de variabilidade da informação, coisas que nós vamos ver a seguir. Agora, tem algo fundamental que vocês deveriam prestar também muita atenção nisso. E isso tem, além de um papel, vamos dizer, técnico, pedagógico, tem o lado da essência da humanidade e tem o lado da essência da sua responsabilidade político-social. De quê? De entender que em um determinado momento esse canal aqui se fecha. Isso acontece aos 10 anos de idade na média. Significando, se você perguntar por que ele se fecha, olha, eu gostaria de saber. Esse é o campo da pesquisa hoje em neurociência, buscando entender por que esse canal se fecha aproximadamente aos 10 anos. Mas isso já vem de muito tempo. Nós estamos acostumados a ouvir falar naquele aprendizagem de base, não é? Aprendizagem de base, que ele é fundamental, que ele deve ser rico, deve ser versátil, etc. E é verdade. Por quê? Porque quando ele se fechar, ninguém jamais vai aprender de novo de base. Entendeu? O que vai acontecer daí por diante é o quê? Que todos os outros aprendizagens vão ter dependência de como você, na verdade, formatou essa sua estrutura de memória, esses seus esquemas, esses seus engramas, tá bem? Então, eu não disse a vocês que vocês não vão aprender mais, seria ingênuo falar isso, mas a pessoa não irá aprender mais de base, vai aprender através de transferências, que nós chamamos de transferências. E os outros neurônios que vão aprender com esse vão se chamar neurônios transferenciais. Então a lógica que se imprime aqui é a seguinte: os neurônios transferenciais, como vão ter dependência dos neurônios de base, se os neurônios de base forem ricos, eles vão ter transferências ricas. Se os neurônios de base forem precários, você vai ter transferências precárias. Isso é simplesmente racional e, acima de tudo, lógico entender assim. E essa é a dimensão da responsabilidade que vocês têm agora. Quando vocês não conheciam, você no seu processo de ensino, não é? Na sua pedagogia, na sua vivência pedagógica, não é? Na sua análise do comportamento da criança, do aprendiz, não é? E na verdade, na formação de futuros mestres, gestores, administradores, supervisores, pessoas que na verdade hoje são crianças e que vão ser no futuro, não é? Essa gama de profissionais que dependem realmente de criatividade, dependem do entendimento, vamos dizer, da essência do organismo humano, não é? Se vocês não praticarem isso na sua vida pedagógica, você realmente vai ser um indivíduo que vai estar pecando e sendo responsável por não ter ajudado o indivíduo a se desenvolver o seu potencial. Porque todos podem, inicialmente todos podem. E essa relação de que existem pessoas que não podem, etc., isso tem que ser repensado. Porque a princípio todos podem. E você não deve marginalizar o ensino por uma errônea percepção de que existem pessoas que não podem aprender.